Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Vamos comentar agora as pragas do Egito, amém? A primeira praga, as águas do rio Nilo se transformam em sangue. Êxodo capítulo 7, versículo 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas. Estarás à espera dele na beira do Nilo, tomarás na mão um bordão que se tornou em serpente. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do Nilo, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou seu coração. Todos os egípcios cavaram juntos ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Amém? Então nós vamos ver agora essas pragas que elas vamos dizer assim, Deus vai demonstrar o seu poder e o seu juízo sobre os egípcios e os seus deuses pagãos. Existia na mitologia egípcia um deus chamado Rapi, que representava as águas do Nilo. Então, quando Deus transforma aqui as águas do Nilo em sangue, pelo poder que ele havia dado a Moisés, ele está mostrando que essa divindade diante de Deus nada é. Amém? Então, é um julgamento de Deus sobre essa divindade. O interessante aqui também é que o coração de Faraó fica endurecido, né? É impressionante como Faraó ele é resistente à vontade de Deus. E isso é um exemplo para mim e para você, para nós termos muito cuidado de não endurecer o nosso coração. A questão de endurecer o coração é você ser, vamos dizer assim, uma pessoa persistente no erro, persistente no pecado. Por mais que Deus fale com você, por mais que pessoas de Deus falem com você, que o seu pastor lhe oriente, seu coração ficou obstinado, ficou endurecido e inclinado para fazer aquilo que você sabe que não deve fazer. Você sabe pela sua consciência, você sabe pela voz do seu espírito, você sabe pelos conselhos dos seus líderes e pelos os aconselhamentos que o seu pastor tem com você. Mas seu coração se torna obstinado para o mal, em não obedecer o que Deus ordena você fazer. É interessante. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixaria o povo. Então, muitas vezes nós temos que ter cuidado para que nós não venhamos deixar com que essa obstinação tome conta de nós a tal ponto que a gente venha resistir a Deus, que a gente venha desobedecer a Deus e muitas vezes, né, e no caminho contrário ao plano que Deus tem para cada um de nós. Quem tentou fazer isso foi o profeta Jonas. E veja no que deu. A tormenta, né, a tempestade que se levantou e todos que estavam com eles naquele barco
sofreram até descobrirem o propósito de toda daquela situação contrária. Era a obstinação do profeta em fugir da presença de Deus. Um coração obstinado vai trazer juízo de Deus sobre a vida daquele que permite. Então não permita que o seu coração se endureça. Não tenha um coração obstinado. Seja alguém maleável, seja alguém ensinável, seja alguém humilde. Aprenda em nome de Jesus, para que você não venha a ser julgado pelo Senhor. Amém? É interessante, diz aqui, olha, que mesmo fazendo essas coisas, né? Versículo de número 20, fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, versículo 22, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu. Ou seja, a obstinação já estava no Faraó. Não foi Deus que endureceu o coração do Faraó, mas o coração do Faraó já estava endurecido, já era obstinado, ele já era teimoso mesmo. Ele queria pagar para ver. Você é esse tipo de gente que quer pagar para ver? Não faça isso não. Aprenda a não ter um coração obstinado. Aprenda a ter um coração ensinável. Aprenda a ter um coração maleável. Aprenda a ter um coração que Deus pode moldar, que Deus pode guiar, que Deus pode conduzir a sua vida. Não seja uma pessoa rebelde, não seja uma pessoa obstinada, não seja uma pessoa teimosa que resiste a Deus. Não faça isso com sua vida. Juízo virá sobre você. Não porque Deus é mau, mas para que você não seja, vamos dizer assim, levado sem antes ser avisado, seja julgado sem antes ser comunicado. Aqui Deus está o tempo todo usando Moisés e Arão, o seu poder, para que o coração do faraó se volte para Deus. Mas ele ficou obstinado, ele ficou resistente e seu coração ficou endurecido. Amém? E os magos do Egito, através das mentiras, das feitiçarias, das ciências ocultas, fizeram com que ali também uma parte do rio se transformasse em sangue. Isso fez com que o coração do faraó não ouvisse o Senhor, né? Não fosse fiel ao Senhor. Cuidado, Satanás tem formas de enganar. Ele sabe, vamos dizer assim, os pontos fracos de cada um de nós. E se nós não tivermos cuidado, ele pode nos enganar a ponto da gente endurecer ainda mais o nosso coração. Quando diz respeito a ser fiel nos dízimos e nas ofertas, tem muita gente que justifica por causa de pastores que roubam. E eles justificam o seu erro mostrando o erro dos outros. Não faça isso. Amém? Pessoas que mentem, eles dizem que se falar a verdade, eles vão perder o emprego. Não faça isso. É muito importante nós atentarmos para essas verdades, né? E diz aqui que ainda vai haver um escape. Então, bom, o que é que vai acontecer? Os egípcios, eles vão cavar poços junto ao rio para encontrar água para beber, versículo 24. Pois das águas do rio não podiam beber. Claro, todas se tornaram em sangue, os peixes do rio morreram, e ali Deus estava mostrando, olha, vocês estão adorando a Rape, eu quero dizer, eu sou mais poderoso do que Rape. Se arrependam dos seus pecados, se arrependam do seu culto pagão, da sua adoração a ídolos, e se voltem para o Deus vivo. Permitam o meu povo ir me adorar. E eles não cederam, eles não permitiram. Faraó ficou ali duro, endurecido, desobediente, né? E diz, assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Amém? Então, que nós possamos entender esse contexto aqui, para que quando alguém perguntar a nós, foi Deus que endureceu o coração de Faraó? A gente saiba dizer, não. Isso é apenas uma expressão idiomática da língua quando foi escrita. Faraó era que tinha o coração obstinado, desobediente, e ele se endureceu para não obedecer a Deus. E assim deve ser comigo e deve ser contigo. Nós não podemos nos endurecer quando o Espírito de Deus vier sobre nós, nos guiando por uma percepção interior a fazermos algo que nós sabemos que é certo. Porque aquele que sabe o que é certo fazer e não o faz,
este peca. Amém? Espero que você esteja sendo grandemente abençoado, né? E peço a você que se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas possível para que elas possam entender também a respeito da palavra de Deus. Amém? Leiam a sua Bíblia, que vocês possam estar lendo e aprendendo no livro de Êxodo. Amém? Amanhã nós vamos conversar sobre a segunda praga, tá certo? Hoje eu quero convidar você a estar conosco logo mais à noite na Casa do Oleiro. A lista de presença já se encontra aberta, amém? Se você não mora em Campina Grande, o nosso culto de celebração será transmitido também pelas redes sociais. Que Deus te abençoe, fiquem em paz e com Deus. Um grande abraço, até amanhã.